Oi pessoal, tudo bem? O vídeo hoje é sobre TDAH. Afinal de contas, o que é isso? O que as crianças com TDAH apresentam? Se esse tipo de vídeo, se esse assunto interessa a você ou alguém que você conhece, aproveita para compartilhar com essa pessoa, para já ajudar mais pequeninos, mais pequeninas que estão precisando. Curte e já se inscreve no canal, porque toda semana tem dica bacana aqui. Vamos lá. O TDAH, pessoal, é uma dificuldade cerebral, tá? A nível cerebral. De uma forma bem resumida, o neuropediatra vai conseguir explicar isso ainda melhor, né? O lobo frontal, a parte anterior do cérebro, que é responsável por organizar todas as funções das outras áreas do cérebro, não funciona tão legal. E aí, por conta disso, as crianças tendem a ser mais desatentas, mais hiperativas, mais impulsivas, tá? Depende de cada caso. Então, por conta dessa dificuldade no funcionamento desse lobo frontal, outras áreas do cérebro acabam tendo que trabalhar mais para compensar esse não funcionamento adequado da área frontal. Por conta disso, comportamentos, vamos dizer, inadequados acontecem. E aí, terapia fonoaudiológica, terapia comportamental, neuropediatra às vezes precisa entrar com medicamento, né? Isso aí tudo é avaliado de caso a caso, de acordo com o que a criança precisa. Vamos lá. O TDAH, a gente pode ter sinais como a criança hiperativa, que é aquela criança inquieta, que parece que tem uma formiguinha no bumbum, ela não para. Então você está no processo de avaliação, ela mexe lá, mexe cá, ela vai embaixo da cadeira, ela vai embaixo da mesa, ela arrasta uma coisa, ela pega outra, ela quebra uma outra coisa, ela tem uma necessidade de perguntar, de falar, de mexer em coisas, né? Não estou falando de curiosidade, é algo um pouquinho além, tá? Em excesso. Então, uma hiperatividade mental e corporal. Esse é o sintoma, o sinal mais perceptível, que a gente mais observa. Mas nem todo TDAH apresenta hiperatividade. Existem crianças que vão apresentar só desatenção. Existem crianças que vão apresentar desatenção e hiperatividade. Existem crianças que vão apresentar desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Déficit de atenção somente, aquelas crianças que têm somente a questão da desatenção, é aquela criança que até é mais quieta, mais tranquila, ela quer prestar atenção às vezes em determinado assunto, aí ela começa a te ouvir, aí de repente passa um mosquito, uma mosca, um besourinho, ela para, olha, nossa, esse besourinho é igual aquele que eu vi outro dia na fazenda que eu fui, no sítio de não sei quem, um exemplo. E aí já dispersa, ela olha, volta. Quando ela volta, você já falou muitas outras coisas que ela já perdeu. Imagina isso numa aula que exige uma sequência. Ela começou e depois ela só viu o final. E o meio para chegar, por exemplo, à resolução de um problema, né? De matemática, por exemplo. Então, isso fica muito mais difícil. Então, esse sinal, por exemplo, é mais difícil dos professores perceberem, dos pais perceberem, porque a criança ela não é inquieta, ela é desatenta, ela é dispersa, tá? E a impulsividade, aquela criança que, além da desatenção, por exemplo, ela também é impulsiva. Quando ela viu, ela já falou, quando viu, ela já nem pediu, ela já fez. Então ela tem essa impulsividade, já falou, já fez, ela não pensa para fazer ou pensa para falar, ela faz, tá? Então, esses são sinais que a gente observa no déficit de atenção, no TDAH. O bacana é que a gente se atente a isso enquanto pais, enquanto mães, porque às vezes a gente demora muito para procurar ajuda, achando que a criança é desobediente, que ela é mal educada, e não é bem assim. A gente consegue perceber isso, às vezes a gente vai sentar na cadeira com uma criança de 5, 6 anos para fazer uma atividade pedagógica e a borracha cai, o lápis cai, ela olha outra coisa, tocou o telefone, ela já falou, já conversou sobre um passarinho que passou na rua, por exemplo, né, que voou. Então, e a outra criança que não faz essas perguntas, eu tenho pacientes aqui, mas de repente eu tô falando, você olha que o olhar chega a ficar vago, porque eu estou falando e o olhar e o pensamento já está em outro local.
Então a terapia é importantíssima. Terapia fonoaudiológica, terapia comportamental, tá? Em alguns momentos a medicação também, no momento certo, o neuropediatra que vai observar isso. Por quê? Quando a gente atua de forma conjunta numa criança assim, o processo de aprendizagem fica muito mais fácil. E é muito comum as mamães falarem, nossa, mas ele assiste um filme, ele joga videogame horas e horas. Tudo que for muito prazeroso para essa criança, ela vai fazer com mais tranquilidade. Tudo que tiver mais estímulo, muito mais estímulo, vai ser mais fácil para ela conseguir prestar atenção do que algo que seja mais dirigido, como uma atividade pedagógica, como uma escola, como atividades de fonoaudiologia, por exemplo, que demandam atenção, concentração, mas que são necessárias para a criança aprender. Tá bom, pessoal? Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que apresenta algum desses comportamentos, não deixe de procurar ajuda. Beijo. Tchau, tchau.